a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz de Cristo Servo, irmãos. Hoje, 26 de setembro de 2020, sábado. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 9, versículos do 43b ao 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o texto diz? Vimos aqui que todos se admiravam com a fama de Jesus, com tudo aquilo que Jesus tinha feito. Então Jesus exorta, chama a atenção dos discípulos para o cerne da vocação cristã, o cerne da vocação de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 44, Gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Mas os discípulos estavam como que cegos, com a visão obscura, e não entendiam essas palavras, e além disso ficavam com medo de perguntar para Jesus o que ele queria dizer com essas palavras, o que ele queria dizer a esse respeito. Os discípulos estavam tão apaixonados, com o poder de Jesus, aquilo que Jesus era capaz de fazer, que eles nem cogitavam, me parece, a possibilidade do sofrimento de Jesus, a possibilidade de se cumprir a profecia do profeta Isaías, lá do capítulo 53, do Cristo sofredor, do servo sofredor. Os discípulos aqui nem cogitavam essa possibilidade, nem queriam pensar nesta possibilidade, já que Jesus fazia tantos milagres, tantas curas, tinha ressuscitado pessoas. Como assim ele iria ser entregue nas mãos dos homens, iria sofrer, iria morrer, como ele já tinha dito para os discípulos sobre isso? E Jesus alerta exatamente os discípulos para esta possibilidade e qual era o cerne do seu chamado, da sua vocação. Que era o sofrimento e a morte, tomar sobre si as suas dores, as dores do mundo, das pessoas, os seus pecados, para a salvação de muitos. Poderemos já entrar na segunda fase da Léxio Divina, o que o texto diz para nós, e começar a partir dessa pergunta: será que nós pensamos que porque somos cristãos, somos de Cristo, e Cristo é Senhor, Mestre, Rei, Salvador, capaz de curar, de libertar, capaz de salvar, capaz de ressuscitar os mortos, que nós não sofreremos? Será que estamos pensando nisso? Será que pensamos isso? É que não aceitamos o sofrimento? Será que não estamos lembrando que os discípulos não são maiores que o Mestre? Será que porque quando falamos no Evangelho anterior que temos que ser como Cristo, ter boa fama, ser como os santos, os santos homens, os profetas, ter boa fama, será que pensamos que por causa disso não teremos perseguições, não terão pessoas que não irão gostar de nós? Será que com essas nossas atitudes não estamos provocando ciúmes ou inveja de pessoas, do próprio Satanás, e que utiliza de pessoas e da natureza, inclusive, para nos atingir? Será que estamos pensando que Jesus não nos deixará sofrer? Será que não sabemos que o sofrimento faz parte da vida cristã? Como diz muitos pregadores, por aí, padres, dizem assim, que se a nossa vida está tranquila demais, sem nenhum sofrimento, desconfie,
porque talvez não estamos sendo cristãos suficientes, cristãos quentes, e sim mornos. Não estamos nem aqui, nem lá direito. Como dissemos no evangelho anterior, talvez estamos acendendo 2 velas, né? Você sabe para quê. Irmãos, sabemos que o sofrimento bem vivido purifica e santifica-nos. Se for por causa de Cristo, lógico. E o próprio Cristo nos diz isso no Evangelho de São Lucas, né? E no Evangelho de São Mateus e São Marcos, lá nas bem-aventuranças. Será que estamos sendo chamados de bem-aventurados? Estamos com medo de ser chamados bem-aventurados, de sermos pobres, de sermos perseguidos, de sermos sofridos, de passarmos necessidade? Não porque Cristo não gosta de nós, mas ao contrário, é justamente porque Ele nos ama que permite que nós passemos por certas coisas para nossa santificação, para nossa purificação, para nossa salvação, para nós vivermos bem, unirmos o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo para a salvação da nossa própria alma e para a salvação de tantas outras almas que precisam de ajuda. E outra coisa, será que temos medo de conversar com Jesus sobre certos assuntos, como os discípulos tiveram medo? Sobre os sofrimentos, sobre a nossa morte, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre o céu. Será que estamos tendo dificuldades de intimidade com Deus a ponto de ter medo de conversar com Ele, de perguntar? Como nos diz o Evangelho de São João, capítulo 3, Jesus não veio nos condenar. Jesus não veio condenar o mundo, Ele já estava condenado, nós já estávamos condenados. Jesus vem nos salvar. Então, tudo aquilo que Jesus nos permite passar, tudo aquilo que Jesus tem para nós, não é para a nossa condenação, mas ao contrário, é para a nossa salvação. Que possamos deixar essas palavras penetrar a nossa alma, penetrar o nosso coração. Nessa terceira etapa da Lectio Divina, na oração, darmos a nossa resposta de amor a Deus. Aceitar tudo que vem de Deus, porque tudo que vem de Deus concorre para aqueles que amam a Deus, para aqueles que querem seguir a Deus, para aqueles que querem estar com Deus. Peçamos a ajuda de Deus para poder estarmos firmes em pé diante da cruz de Cristo e da nossa cruz. Peçamos a Deus o dom da fortaleza para permanecermos firmes com fé diante de todas as dificuldades e de todas as tribulações e não termos medo de conversar diretamente com Jesus. Se isto vem dele, aceitar, e se não vier dele, não aceitar. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.